Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui no nosso canal, num cenário diferente, bem lindo e com pessoas muito especiais. Olha que honra que o Senhor me deu de estar do lado da tia Mária Chicosa e do lado da tia Flávia Grégio. Essas mulheres que eu acompanho de longe, que agora Deus me dá honra de estar convidado do ladinho delas. Que lindo, que amor, gente, que felicidade que eu estou. E eu sei que vocês também estão muito felizes de poder já assistir esse vídeo, que vocês sempre me pedem para me estar gravando assim quando eu vou para os seminários com as tias que estão palestrando. Então hoje nós vamos falar com elas sobre o Ministério Inclusivo. Mas antes eu vou deixar elas se apresentarem e deixarem... Elas são do Rio de Janeiro, as duas, e deixarem o contato delas também, para vocês conhecerem o trabalho delas. Quem não conhece ainda, que eu acho um pouco difícil, né? Eu sou a Marilé de Paula, boa tarde, boa noite, bom dia para você que vai assistir o De Frente com Gabi. Prazer estar aqui com você, amei essa garota, já arrumou uma mãe preta, que sou eu, a Chicosa arrumou uma filha branca, amei estar aqui com você. Deixa eu falar uma coisa pra você que tá aí no canal, se você ouvir alguma música assim, agora para do outro lado, é porque o vizinho, agora a gente resolveu gravar, o vizinho resolveu aumentar a música, então não dá confiança nessa música, porque olha pra gente, viu? Eu sou Marilé de Paula, sou diaconisa, sou membro da Igreja Batista Nova Filadélfia, num lugar chamado Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui no canal da Gabi, ok? De frente com Gabi. Agora deixa a minha amiga falar, minha irmã branca. Oh, meu Deus. Comemorando o nosso 13º aniversário de amizade. Glória Paz Senhor. Eu sou a Flávia Grégio, trabalho também com o Ministério Infantil, sou membro da Assembleia de Deus em Pilares, a ADEP, presidida pelo pastor Edielso Rodrigues, e lá eu também trabalho com o Ministério Infantil, assim como você. Isso. Se eu deixar só uma dica para vocês, deixa eu só pegar aqui. Agora é hora do comercial. Gabi foi pegar a colinha. Seu material. Gabi foi pegar a colinha. Voltamos. Aí, vamos falar de Ministério Infantil Inclusivo, que é um tema que há muito tempo eu queria trazer aqui para vocês, porque é uma coisa que eu amo muito e também sinto a grande necessidade em todas as igrejas, e não só no Ministério Infantil, né? Em todas as faixas etárias. E eu vou estar respondendo as perguntas que vocês deixaram para mim no nosso canal, na comunidade, também nas redes sociais, há um tempinho que eu falei para vocês que ia gravar. Demorou, mas chegou o dia de gravar. Então vou fazer as perguntas para elas e deixar elas responderem de acordo com a experiência de cada uma. A primeira pergunta é da Ingrid Viana, que foi no Instagram. Vamos só dar um beijo para Ingrid. Beijo, Ingrid, Deus abençoe. Ela sempre está acompanhando, bem ativa. Ela diz assim, ó. Ela diz assim: eu já ia falar para fazer um vídeo com esse tema. Minhas perguntas são: como tornar a aula mais agradável para essas crianças? Ela colocou descrever como as crianças especiais, né? Como posso motivar e incluir a criança especial na aula sem diferenciar ela dos demais? E estratégias que posso usar e qual a melhor linguagem para usar? Então, a primeira que ela falou, como tornar a aula mais agradável. Bom, é Ingrid, né? Ingrid, primeiro, você precisa conhecer qual é a síndrome ou a deficiência dessa criança que você quer incluir. Porque cada deficiência, cada síndrome tem um método a ser trabalhado. Não adianta você querer, por exemplo, no caso, se for autismo, cada autismo tem um grau. Então não adianta você querer que o método aqui com o Zezinho seja o mesmo método do Joãozinho, que não vai funcionar. Então, primeira coisa, você precisa conhecer a síndrome ou a deficiência daquela criança que você quer incluir. Depois, você precisa conhecer a história da inclusão, porque essa história da inclusão é uma história que veio de séculos passados. Como isso tudo aconteceu? O que levou o governo a tornar obrigatório o ensino, a inclusão das pessoas com deficiência? E aí, como é que a igreja abraça isso? Porque hoje é uma lei. E eu digo sem medo de errar. A igreja que não inclui crianças no Ministério Infantil é uma igreja fora da lei.
Nós estamos falando até agora pela manhã no seminário que nós da igreja acabamos perdendo muitas crianças, muitas famílias, que a criança é autista ou tem algum tipo de síndrome, tem intelectual, enfim. A gente perde porque a gente não sabe acolher, né? A gente já exclui através dos olhares, tanto para a criança quanto para a mãe, né? Então nós precisamos entender e abraçar e incluir a criança na turma, incluir a turma na criança. Então, como a Mari disse, muito louvor, você precisa conhecer quais as limitações dessa criança. Por exemplo, existem crianças que são autistas que elas são alfabetizadas, outras não. Então eu vou incluir essa criança nas atividades, eu preciso adaptar a atividade de acordo com a realidade do mundo dela, das limitações dela. Então eu preciso adaptar. Bom seria se todas as salas tivessem mediador, né? Porque o mediador ele é um facilitador nessa inclusão. Seria maravilhoso. Então a aula, para ela se tornar dinâmica, para você fazer uma aula com excelência, você precisa primeiro conhecer as dificuldades. Eu recebi uma criança na nossa igreja e ela era cadeirante e tinha outros tipos de deficiência. E aí eu fiz questão de colocar ela na sala. Quando eu coloquei ela na sala, a professora foi fazer dinâmica, né? Foi fazer... como se fala quando a gente faz? Não é brincadeiras, não gosto de brincadeiras. Não, quando você faz... Gincana. Foi fazer gincana na sala, as crianças naquela disputa gritando. O que aconteceu? O som, né? A altura do som das vozes das crianças, a gritaria das crianças deixou aquele menino agitado, o menino começou a gritar e aí tivemos que tirar a criança. Então, qual foi o erro todo nosso ali? Nós incluímos a criança na sala sem conhecer aquela criança. Então a gente precisa conhecer, ter uma integração com os pais para saber o limite daquelas crianças, para a gente poder conseguir fazer um trabalho com excelência. E o mais importante também é que os pais, eles também tenham assim, eu não tenho vergonha do meu filho. Meu filho tem tal deficiência, meu filho tem tal síndrome e é o meu filho. Porque uma das dificuldades que a gente tem é da aceitação dos pais. A partir do momento que os pais não aceitam os seus filhos, não aceitam a deficiência que os seus filhos têm, se torna o nosso trabalho um pouco mais difícil. Então nós, por exemplo, eu tenho uma criança que pode para poder incluir, pode trabalhar o projeto do NIC. Por quê? As crianças, na verdade, criança não tem preconceito. Não. A criança, ela vê uma criança com deficiência, ela abraça, ela brinca, ela chama de amiguinho, ela não consegue olhar e dizer, é deficiente. Não, a criança tem o olhar de Jesus. A criança tem o olhar de Jesus, a criança tem o amor. E aí, Ingrid, eu digo para você vai conseguir incluir com amor. Porque a gente já no Ministério Infantil, trabalhando as crianças ditas normais, a gente já não tem recurso. E dirá você trabalhar com as crianças com deficiência. É tudo muito novo. O Ministério Infantil ainda não é estruturado para esse tipo de trabalho. Mas nós vamos chegar lá. Você sabendo a síndrome, sabendo a deficiência, você vai adaptar e vai trabalhar algo que inclua essa criança. O mais importante é você incluir. Aí a pergunta que sempre faz é como evangelizar essas crianças, né? Na realidade, essas crianças, quando você fala de Deus, ela não consegue imaginar quem é Deus porque elas não entendem abstrato. Isso. Como que você fala quem é Deus? Quem é Deus? Eu quero ver Deus. Como é que é Deus? Então, como que a gente demonstra e fala para elas sobre Deus? A gente demonstra o amor de Deus através das nossas atitudes, que é através do amor. Então, a gente consegue concretizar, ensinar no concreto através das nossas atitudes o que é o amor, pelo tamanho. Isso aí. E a Bíblia diz, né, quando Davi, ele vai e chama Mefibosete para perto de si. Ele leva Mefibosete para o palácio, ele fala assim, olha, agora você vai sentar aqui na mesa com o rei. Agora você está incluído aqui. Isso é uma forma de amor. Isso é uma forma de amor. O próprio Jesus não chamava ninguém assim, o ceguinho, o que você quer que eu te faça? O baixinho, porque Zaqueu, ele tinha uma deficiência. Zaqueu era de baixa estatura.
Jesus não chamou o Zaqueu de anãozinho, de nanico. Não, Jesus chamou ele pelo nome. E nós precisamos aprender esse método, o método do amor. Na minha igreja nós temos muitas crianças com apresentam diversas deficiências ou síndrome. Nós incluímos a todas. E nós temos mães na igreja, que tem uma mãe lá na minha igreja que ela adotou 2 meninas com deficiência. Aquilo ali é uma história de amor. E uma história de amor tão linda, que essas meninas, elas são incluídas, elas participam de tudo do Ministério Infantil, cada uma dentro da sua limitação. E tem uma que hoje faz Libras. A gente fez um culto agora, no mês passado, um culto que era o culto do Exército, Tropa de Cristo. Ela viu a roupa da cantora, mãe, faz uma igual para mim. Fez a roupa, foi lá, cantou. Então são crianças incluídas. E a Bíblia diz que nenhum se perderá. Nenhum se perderá. Nem as crianças com deficiência se perderão. Basta nós colocarmos em prática o amor, que nós vamos conseguir. Agora, a gente fala de exclusão de crianças, mas as pessoas não excluem crianças só com deficiência, não. Não. Às vezes eles excluem crianças porque cria rótulos nas crianças, né? Ah, deixa fazer o que quer porque é filho do pastor, não liga pra ele porque é filho do diácono. As pessoas acabam excluindo determinadas crianças, às vezes crianças com comportamentos, né? Como a gente estava falando, criança termômetro do lá e ela traz de casa aquela bagagem, mostrando, querendo falar pra gente através de atitude que alguma coisa tá errada. E ao invés da gente, com o olhar pastoral, tratar aquela criança, a gente exclui a criança. Como que a gente exclui uma criança, Gabi? Colocando a criança pra fora da sala? É verdade. Ó, tá me atrapalhando, vou te mandar lá pra igreja. Como se a igreja fosse o castigo. Então a gente exclui a criança, né? A gente deixa a criança ali até o momento que a criança está dentro da nossa zona de conforto. Quando incomoda o nosso trabalho, a gente quer excluir a criança. E quando a gente rejeita uma criança, Satanás vem para adotar. E aí o mundo está ali de braços abertos para poder adotar essas crianças que são rejeitadas por nós. E a outra questão também da inclusão é a inclusão da criança negra. A Igreja do Senhor, durante muitos anos, comete o racismo, que é o retrato da sociedade. E eu vou dar um exemplo claro para você. Tem 2 irmãs na igreja, uma pretinha igual a tia Mari e uma branca igual as minhas amigas aqui. Sabe o que acontece? A pretinha teve filho chegando perto do Natal e a branca também teve. Aí a pretinha fica sonhando, nossa, meu filho vai ser escolhido para ser Jesus. Não, menina, não. Não, seu filho não vai ser Jesus não, vai ser o filho da Flávia, porque é branquinho. A igreja precisa prestar atenção para isso. Porque quando inclui uma criança negra é para ser o diabo. É para ser o ladrão da cruz. Anjo não, não dá para ela ser anjo não. O cabelo dela é black, não é cacheado. Os olhos dela não é verde, não é azul. Então a igreja do Senhor também precisa incluir essas crianças. Colocar essas crianças na linha de frente. Nós já fizemos na nossa igreja uma peça com a crucificação, com o nascimento de Cristo, onde teve inclusão. Maria foi preta. O menino falou assim, eu não vou ser José com essa Maria. Eu falei, por que você não quer ser José com ela? Não, tia, porque ela é feia. Eu falei, porque ela é feia ou porque ela é pretinha? Não, tia, que isso? Não tô brincando, tia, não pode deixar você José com ela. Então, assim, a igreja também precisa incluir isso. A igreja precisa mudar a característica de olhar as crianças negras, os irmãos negros, só para ser o diabo. Por que Jesus não pode ser um negão? Pode ser um negão também. Eu já coloquei na manjedoura, a gente fez manjedoura e coloquei um boneco preto. Isso aí. E a gente precisa incluir essa parte também. O Ed não é negão, mas ele já foi Jesus também, não é? Aqui ele é da pele, da tinta fraca. Tinta fraca. Ele é um negro da tinta fraca. Então vamos lá, gente, continuando. A Paula Matias, vamos dar um beijo pra Paula. Um beijo, Paula, Deus abençoe. Ela diz assim: gostaria muito de saber como lidar com crianças agressivas, violentas, como devo lidar com ela e conquistar a confiança e respeito dela. E também como devo lidar com crianças muito tímidas, que têm vergonha de tudo, pois essas situações são um desafio e tem que ser tratado com delicadeza, carinho, amor, paciência, mas também com técnicas. Então,
A criança, ela é o termômetro do lar, né? Então ela tá mostrando um comportamento que alguma coisa tá errada. A criança agressiva, ela pode estar reproduzindo aquilo que fazem com ela, né? Porque a violência é um ciclo, que faz com um, não faz com o outro. Então ela pode estar reproduzindo o que ela faz na escola. Dependendo do tamanho da criança, por exemplo, a criança de 2 anos, que é a fase da mordida. Por que a criança morde? A criança morde é um momento de expressar a raiva dela. Ela não tem palavras, ela não tem como argumentar a ira dela. Então ela vai o quê? Na boca, ela vai mordendo. Então a gente tem que olhar se a criança está estressada, se a criança está agitada, se a criança não está apanhando em casa e está reproduzindo na sala de aula. E pode ser também uma criança com transtorno. Tem um transtorno opositor desafiador, que é o TOD, que também torna a criança agressiva. Então é importante, toda vez que a gente vai dar aula na escola dominical, que a gente recebe a lista dos alunos, a gente precisa conhecer os nossos alunos. Saber se ele tem algumas limitações, se ele tem dificuldade de aprendizado, se ele tem dislexia, se ele é filho de mãe solteira, se o seu pai é órfão, tudo isso é necessário, porque todos esses, o mapeamento da criança, ele vai, em algum determinado momento, ele vai gritar. Então, se eu conhecer a criança, eu vou saber onde tratar. A criança muito quieta é normal? Claro que não é normal. Então, você tem que olhar, porque a criança, ela pode estar passando um processo de rejeição, a criança pode ter sido violentada, alguma coisa está errada, entendeu? Então, a gente precisa saber o que está acontecendo. O problema todo é que a gente tem uma visão muito de departamento infantil. Eu venho para a sala de aula, eu dou aula e vou embora. Só que é mais do que isso, é ministério. O ministério é além das 4 paredes. Então eu preciso visitar essa criança, eu preciso saber o que está acontecendo. De repente a criança pode estar passando até necessidade em casa, talvez a gente pode ajudar. Então é importante a gente conhecer as crianças, tá? Tudo começa num processo, é igual quando a gente chega na igreja e o pastor, quando você vai para uma igreja nova, o que o pastor faz? Um gabinete. Para que serve esse gabinete? Para conhecer a pessoa, para saber o que ela está passando, o que ela está precisando, qual é a história de vida dela. E a gente tem que fazer isso com as nossas crianças. E a questão também da disciplina, indisciplina, né, de uma criança com esses comportamentos, como é que você age? Você não pode agir assim, chegar, você é alto, né, e você gritar e você falar, menina, fica quieto, olha para ele por cima. Não, você abaixa, olha dentro dos olhos dela, fica do mesmo tamanho que ela. Olha nos olhos dessa criança, muda toda a história. Você chamar a criança para perto, vem cá perto de mim. Olha aqui pra titia, o que aconteceu com você? Quando você olha nos olhos de uma pessoa, você já inibe a pessoa. Você já deixa a pessoa assim, agora vai me descobrir, porque os olhos falam. Eu não consigo conversar com ninguém que não olha no olho. Os olhos falam. E aí com a criança você vai fazer a mesma coisa. Você vai abaixar, minha irmã. Você vai chamar essa criança, seja ela a criança imperativa, a criança, vamos dizer, bagunceira, ou a criança tímida, quietinha. Traz para perto de você. Olha nos olhos. Conversa com ela. Abaixa o seu tom de voz. Conversa com ela. Porque a fala das crianças é muito importante. É muito importante a gente ouvir essa criança. Ok? Mais perguntinha de frente com Gabi. Tararara, propaganda de frente com Gabi. Gabi Rios, de frente com Gabi. Gabi Rios. A próxima pergunta é da Lucinéia Rodrigues. Beijo. Beijo, Lucinéia. Isso, ela diz assim: também tenho um aluno com autismo leve, tem uns 9 anos e fico sem saber o que fazer com ele, pois a classe vai de 5 a 9, né? Ele gosta muito de bola de gás para estourar e fica o tempo todo pedindo. Tenho paciência, falo que se ficar obedecendo, vou dar no final. Ele aceita, mas não sei se minha atitude é correta. Sempre procuro ter na bolsa, né, o balãozinho com gás, mas já aconteceu de não ter para dar no final e ele aceitou. Não sei se é sempre assim, estou agindo certo em prometer dar no final ou não. Não tá errado não, pode fazer isso. Agora, se ele tem o grau leve, é muito mais fácil de trabalhar, porque o grau leve você consegue alfabetizar, né? Então já é muito mais fácil. É verdade. E esse menino, ele pode ser incluído em várias coisas do ministério, entendeu? Uma criança com autismo leve,
ela pode ser incluída em várias coisas do Ministério Infantil com muito mais facilidade. E essa sua estratégia aí da bolinha é ótima. É ótima, tá? Só que vai chegar um tempo que ele não vai querer mais a bolinha, porque o autista, ele passa por essas fases. Às vezes quer a bolinha, às vezes quer um cartão de crédito, às vezes quer olhar para o ventilador, cada um tem o seu jeito. E tem as fases. E você está corretíssima. Agora, um segredo também para trabalhar com autismo, principalmente esses leves, é você trabalhar a rotina. Então, assim, por exemplo, ela já chega já pedindo a bola. Você pode criar uma rotina, né? Através de desenho, se ela não for alfabetizada. Então, primeiro, você coloca o desenho de uma criança orando. Segundo, uma criança cantando. Terceiro, a criança lendo a Bíblia. Quarta, a criança com o ouvidinho ouvindo história. E o último, o desenho do balão. Quando ela fala assim, ó, tia, eu quero meu balão. Não, peraí, agora a gente vai fazer o quê? Aí mostra pra ela. A gente vai orar. Simples, né? Mas a gente não E aí, como ela trabalha a rotina, por exemplo, ela sempre gosta, a criança autista, ela sempre gosta de estar no mesmo lugar. Então, se tem a parede aqui do lado, você coloca a rotina aqui. Quando ela vê, tia, meu balão, olha o que a gente já fez, vamos fazer o que agora? Aí mostra a rotina pra ela. Porque a rotina ela dá segurança, tanto para autista quanto criança de educação infantil. Então, você pode trabalhar a rotina e no final ela vai entender que a bola vai ganhar só no final. E ela pode também criar, por exemplo, vamos supor, hoje a aula vai ser sobre Abraão. Aí, tia, eu quero meu balão. Então tá, pega o balão, pega uma caneta, desenha a cara. Esse aqui hoje vai ser Abraão. Como é que é o nome dele? Abraão. Ela vai levar para casa com o balão e falar, mãe, hoje eu aprendi sobre Abraão. E o importante também não é só ela dar o balão para o autista. Ela dá o balão para todas as crianças, porque para não haver também a acepção de pessoas nesse sentido, porque ainda mais se tratando de balão, quando uma criança ganha e a outra não, meu Deus, dá um problema sério. Muito bom. A próxima aqui é da Alice Alves. Um beijo, Alice. Beijo, Alice, no país das maravilhas de Deus. Ela disse que gostaria muito de saber tipos de atividades que são bem-vindas para as crianças com deficiência intelectual leve, ou se posso incluir atividades normais. Então, mas aí qual tipo de deficiência intelectual leve, entendeu? Deixa eu ver. Você vai ouvir muito isso. Você primeiro precisa conhecer os limites da criança. Então, por exemplo, vamos supor que essa criança está iniciando o processo de alfabetização. E aí você vai trabalhar o nome Eva, trabalhando a vogal E. Vai fazer Eva. Então você pode trabalhar blocos, mandar ela colocar o nome formar o nome da Eva. Você pode colocar fotos de vários homens e uma imagem de mulher e perguntar para ela onde está a Eva. Então você vai fazer material adaptado para ela. Se ela já é alfabetizada igual a turma, você vai usar a mesma atividade. Então você vai adaptar aquela atividade de acordo com a criança. Então, sempre que uma criança chegar na sua sala, que você já notou que ela tem um tipo de deficiência, que ela tem algumas limitações, você precisa procurar a família e falar para a família, posso conversar sobre o seu filho? Então, eu vi que seu filho tem alguns tipos, o seu filho tem laudo, já levou no psicopedagogo, já levou, quais as dificuldades dele? O ideal é que todo professor de Ministério Infantil que saiba que aquela criança é atendida por um neuro, ou por uma fono, ou por uma neuropsiquiatra. O ideal, né, é que o professor ele procure esse profissional, se coloque à disposição e fala, olha, eu trabalho com ela dentro da igreja, eu preciso adaptar as atividades dela, e eu preciso que você me explique quais as limitações dela para eu ajudar nesse desenvolvimento da criança. E lembrando que a gente trabalha no desenvolvimento, nós somos uma escola bíblica. Então tem muitas atividades no mundo secular, em escola secular, que precisam ser adaptadas para nós. Né? Ignorante é a gente que fala, não, isso é só no mundo secular, cantinho de leitura é só em escola. Não, nós trabalhamos escola bíblica. Então nós temos que adaptar. A outra pergunta é da Vitória Júlia. Um beijo, Vitória. Beijo, nome da minha filha também. Vitória é nossa. Aleluia. Ela diz assim, já estou ansiosa pelo vídeo. Olhei as perguntas... Não, olha isso aqui. Na minha sala tem criança super ativa e às vezes dá trabalho em ficar quietinha. Tem crianças com autismo e muitas vezes é difícil dar aula. Minha classe é mista, de 2 a 7 anos, pois só temos uma sala e ainda temos crianças especiais. Como conciliar e conseguir levar a palavra a todas sem deixar ninguém de fora? Então, mas essa criança hiperativa, ela tem laudo? Porque, infelizmente, a hiperatividade virou doença da moda, né? Então, toda criança que é agitada, não, ela é hiperativa, não, ela tem síndrome do pensamento acelerado, como se fosse moda. Então, realmente, essa criança é laudada como hiperativa? Porque, às vezes, a pessoa chamou de hiperativo, não tem nem noção do que é hiperativo, né?
Então, o hiperativo ele também pode ter um déficit de atenção, tem que saber direitinho o que é. Se ela é hiperativa, ela tem que ser medicada, né? Então, se ela é medicada, a mãe precisa falar com você sobre essa medicação, porque toda medicação tem também os sintomas, como se diz, os sintomas, os efeitos, né, daquela medicação. Diagnóstico. Não, os efeitos da medicação. Então, efeito colateral, isso. Então, tem que saber quais efeitos colaterais quando ela começa a tomar. Eu recebi essa semana um menino que ele é hiperativo. Ele começou a tomar medicação. Ele chegou na igreja grogue assim, de sono. Você vê ele grogue de sono. Eu falei, meu filho, tá com sono? Deixa eu ver se a cama tá aqui atrás. Ele brigou. Aí eu brinquei com ele, a cama tá atrás, porque ele veio totalmente diferente. E aí quando ele entrou na sala, a mãe dele falou, Tia, começou hoje a medicação. Então ele já chegou o quê? Sonolento. Então a gente precisa realmente entender se essa criança é hiperativa. Se é hiperativa, ela tem que tomar medicação. Então tem que ter cuidado com isso. E a criança hiperativa, ela tem uma atenção muito curta. Então você tem que oferecer muitas atividades para ela para conseguir aprender essa atenção dela. Então tem que ser atividades variadas e atividades curtas, tá? E quando se trabalha com um grupo muito seriado, né, de 2 a 7 anos, né, é um trabalho, irmão, um trabalho de formiguinha, um trabalho de muita dedicação, porque a criança de 2 anos é uma linguagem, de 2 e 3 anos é uma linguagem. 4 e 5 anos é uma outra linguagem. 5 anos, 6, 7 anos, às vezes dá para trabalhar a mesma linguagem, mas nem todas as crianças acompanham. Então, assim, vamos dizer assim... O grupo de criança vai ser prejudicado. Você vai ter que pedir muita direção a Deus, me dá a direção. E aí você vai levar lá a melancia, vai trabalhar a história da melancia e talvez... algumas crianças não vão conseguir alcançar, ou todas vão conseguir. São poucas as pessoas que conseguem ter uma linguagem que alcance a todos. Aí você vai ter que pensar como um pregador de criança. Porque um pregador de criança, ele vai num culto infantil, como eu sou pregadora de criança, então eu vou num culto infantil, onde tem crianças de 0 até 12 anos. Então, dentro da minha pregação, eu incluo todas as linguagens. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar incluir dentro do seu culto, dentro da sua escola bíblica dominical, as linguagens que abrangem esse público, essas crianças. Quando a gente tem sala mista, a gente sempre trabalha a linguagem do menor. Por quê? Porque o maior vai entender o que você está falando para o menor. Agora, se eu usar a linguagem do maior, o menor não vai entender. Só que você corre o risco das crianças maiores nunca evoluir teologicamente. Isso. Porque vai estar sempre aquela linguagem. Aí vem o desânimo, quero ir para a salinha. O que eu aconselharia fazer? Se você tem culto, por exemplo, terça e quinta, os cultos da sua igreja, eu deixaria a terça-feira só para você trabalhar com os maiores. Então, trabalhar um discipulado infantil, um curso de teologia para crianças e focar-se biblicamente neles, para eles crescerem na palavra do Senhor. Senão eles vão entrar, vão para os adolescentes sem conhecer a Bíblia, entendeu? E aí vão passar por situações de um adolescente e não vão saber lidar com as situações, por quê? Porque não está consolidado na palavra. É isso aí. E a outra questão, querida, é você começar a incluir os pais no Ministério Infantil, para que você, dessa equipe aí, você faça, dessa turma aí, você faça 2 turmas. E comece a mudar a realidade da sua igreja. É difícil, irmã, mas você consegue, viu? Porque Deus é contigo. É porque ela falou que só tem uma sala, né? Uma sala, então. Por isso que eu tô falando. Porque mas um trabalho assim, porque quando você inclui os pais já começam a reclamar, já começam a falar, já começam a pedir. E você está precisando disso, de que os pais estejam junto com você nessa caminhada, para que Deus toque nos líderes, nas pessoas responsáveis, para que seja providenciada uma outra sala e aumente essa equipe. E Deus vai te ajudar, viu? Comercial? Eu já até esqueci qual é a música, né? A gente faz outra, Faz outra. Então, Gabi, de frente, Gabi, de frente, Gabi, de frente com a Gabi. Então, pessoal, foram essas as dicas. Eu amei, aprendi muito e eu tenho certeza que vocês também. Eu espero muito, muito, muito que contribua com o Ministério Infantil de vocês aí na congregação.
que possa animar, incentivar vocês a se dedicarem mais e mais com essas crianças, para que todas possam ser incluídas. Não deixe de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, com os seus pastores, os seus líderes, os pais, com todo mundo, tá bom? E se inscreve no nosso canal, sigam as tias nas redes sociais, o seu Instagram. Meu Instagram deixa isso aí, não tira não, hein? Meu Instagram é Tia Mari Chicosa, tá bom? E as redes sociais, só procurar Chicosa com X. Chicosa só tem uma. Só tem uma. Só tem essa negona aqui, essa negona que vos fala, a Chicosa. Um beijo no coração, foi um prazer estar aqui de frente com Gabi Rios. Deus te abençoe, minha filha branca. Minha mãe. Beijo, Brasil. Dá um like aqui no canal da minha amiga. Curte aí, ok? Dá um like. Like. O meu Instagram é Flávia Egrejo, no Facebook também. E tem o blog Mala de Ideias, pro Ministério Infantil. Verdade. E aí a tia Flávia tá com lançamento, em breve vai sair. De junho, Deus quiser. O livro Mala de Ideias. Em novembro vai vir outro também, novo. O seu livro ainda tá à venda? O meu livro tem que fazer a segunda edição da Chicosa, que eu ainda não fiz. Tem que fazer. Já acabou a primeira edição, eu tenho que fazer a segunda edição. Tem alguns projetos aí, uns projetos que estão no coração de Deus e no meu coração também. Só estou esperando chegar o investimento para poder colocar para frente. E o meu em breve sai, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Fique com Deus. Ainda foi um prazer estar com vocês. Que honra. Vamos mandar um beijo para todo mundo? Um beijo, gente! Tchau! Tem que terminar uma musiquinha. Vai. De frente com Gabi. De frente com Gabi. De frente com Gabi. Gabi Rios.